estamos começando mais um Personalidades, mas antes de apresentar o entrevistado, vamos falar do Salão do Betinho, né? Mexi aqui é Salão do Betinho. Gente, Salão do Betinho, tudo de bom. O Betinho faz os meus cabelos, embora hoje não tenha sido ele. Foi o David, que também é maravilhoso, gente. Não tenho segredo, o David fez esta escova em 10 minutos, é uma coisa do outro mundo. E lá no Salão do Betinho tem design de sobrancelhas com o Mário, a Dulce, que faz minhas unhas, que é eficaz também, super rápida, ela é maravilhosa. E o Betinho faz penteados, faz maquiagem, faz dia da noiva, enfim, gente, tudo é bom pro Betinho, até o café. O ambiente descontraído. E fica a minha dica de beleza, eu sempre falo do Salão do Betinho assim, com muita propriedade, porque não é só quem faz os penteados, ele cuida da saúde do cabelo da gente mesmo, porque lá tem a Vogue, que também é um cosmético maravilhoso para os nossos cabelos. E antes de passar para outro assunto, continuando beleza, eu vou falar da Beauty Care, que é um novo conceito em estética aqui em Araranguá. A Elisa Teodora é maravilhosa, ela entende muito. Primeiro que ela é farmacêutica, então, e ela é uma distribuidora dos produtos de beleza, botox, preenchedores, para o Brasil inteiro. Agora está dando curso, inclusive até para Miami. Muitos médicos, dentistas procuram a Elisa Teodoro da Beauty Care para fazer todos esses procedimentos, aprender, mas tu tem a possibilidade de ir lá diretamente com ela, aqui em Araranguá, tão perto, e fazer um tratamento de beleza e melhorar a autoestima com um valor inacreditável, uma qualidade excelente, inclusive tem tratamento de emagrecimento. Agora a gente vai entrevistar. Faz tempo que eu quero entrevistar ele, mas ele nunca tem tempo, ele está tão corrido, mas tem um bom motivo, né, Sandro Maciel? Tudo bem, Sandro? Tudo bem, tudo bem. Que alegria poder estar aqui, né, conversando contigo, né? Ô, Sandro, vamos começar do começo. O que lembras da tua infância? Sabe que tu estava falando do Betinho, e o Betinho é da Uruçanguinha, da Suranga, né? Da Suranga, né? E nós morávamos muito perto, eu e o Betinho, né? A bem da verdade, eu nasci na Barranca. Coisa mais tradicional, nascer na Barranca e morar no Uruçanguinha. Com 2 anos de idade eu fui para a Uruçanguinha. Meu pai era estofador, né? Ele fazia móveis, né? Então ele foi para, por um pouco mais de um ano, ele trabalhou num estaleiro em Porto Alegre, então por um ano e pouco. Nós morávamos muito próximos, agora tu já vai começar brigando comigo já na entrevista, né? Nós morávamos muito próximo do Beira Rio, foi aí que veio a minha relação, eu e meu irmão mais velho, com o Colorado, né? Todo mundo tem uma história do time, né? Então foi daí que veio. Não, eu sei, já vamos. Essa merda. Mas eu não tenho lembrança, eu vou ser honesto, eu não tenho lembrança porque eu tinha 2 anos por aí. E aí depois o meu pai sofreu um acidente, né? Ele caiu de cima do navio, né? Ele estava numa parte alta do navio. E aí, com aquele acidente, nós viemos para Araranguá. E foi onde nós fomos morar, lá na Uruçanguinha, na Coronel João Fernandes, né? Daí os meus outros irmãos todos. São quantos? Nós somos em 5. Eu sou o segundo, tem o Carlinhos, que é o mais velho, tem eu, depois tem o Marcos, que é um servidor de carreira da prefeitura de muitos anos, e o Serginho, que mora exatamente em frente à TV Araranguá, e ele trabalha no Banco do Brasil, e tem uma irmã, né? Então a última é uma irmã, então são 4 irmãos e uma irmã. Qual eram as brincadeiras, qual era a diversão de vocês? Jogar bola era a principal brincadeira, né? Agora, claro que tinha piano, a gente jogava muito piano, né? Aquelas brincadeiras que começaram a voltar, assim, mas eram brincadeiras interessantes, né? As meninas tinham a brincadeira do elástico, né? Que é uma coisa que eu estudei todo o meu ensino fundamental na Uruçanguinha. E meus irmãos todos. Tem alguma lembrança, assim, claro, tem muitas lembranças especiais de professores, mas tem um assim que te veio agora, mente, uma professora, um professor, um ensinamento, alguma coisa que é muito rico para ti? Eu tenho sabe que a minha primeira professora, ela me marcou bastante, né? Ela já é uma professora falecida, a dona Marfelina, e ela foi a primeira marca da minha lembrança. E ela era muito querida, ela era uma mulher muito querida, todo mundo adorava ela, era uma mãezona de todos, né? Tu sabes que tu falando assim em escola, eu não posso deixar de citar o Xodó da Tia Joyce Extensão X, que são meus, não são patrocinadores, acho que são assim amigos, apoiadores,
que eu falo sempre com muito carinho. Porque tu falando da tua professora, eu lembrei daquilo que o Xodó e o Extensão têm, assim, que é o ensinamento, o conteúdo, a didática, o ambiente, mas que tem uma coisa que tu falaste, que eu acho que é essencial, que é amor. São as crianças, os adolescentes se sentirem amados por quem está ensinando. E isso, gente, o Xodó tem assim desde os pequenininhos. Então a equipe toda tem isso, esse amor pelo que faz e pelos pequenos. E isso é uma marca que não se ensina em faculdade nenhuma, né? É verdade. Joyce eu conheço bastante, conheço a família dela, as irmãs, tudo. Mas o Jonas eu tenho uma relação de amizade de bastante tempo. Eu trabalhei com ele, inclusive na Dimasa. Mas o Jonas me faz lembrar da dona Valda Paulino. Ela foi minha professora na 5ª série e ela foi também a minha catequista. Quando eu fui criança, eu fui em Graxate. Vou contar a história, depois eu volto para a dona Valda. Eu tinha uns 10 anos, então assim, a minha família era muito pobre, né? Meus pais eram muito pobres mesmo, né? A minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai sobreviveu com aquele aposento de salário. Muito pobre, tu queres dizer assim, quase faltava dinheiro? Sim, muita dificuldade. Para ter uma ideia, eu e o meu irmão fomos em Graxates e fomos nós que compramos a primeira geladeira da minha casa. Então, nós éramos muito pobres mesmo, né? E a pessoa que cuidava de nós, eram 2 pessoas, o seu Crisanto Freitas, uma pessoa bem conhecida na cidade, e a dona Valda, que era a mãe do Jonas. Pois bem, na época eu nunca tive foto de criança, eu tenho apenas uma foto de criança, casualmente da inauguração de um navio lá em Porto Alegre. E depois eu tenho uma foto da primeira comunhão com a dona Valda. Essas são as fotos que eu tive. Mas na eleição, nessa última eleição minha que eu me elegi, eu fui fazer uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aranaguá. E a dona Valda trabalhava, ela trabalhou até o falecimento dela. E a dona Valda, depois da reunião, me chamou e disse assim, ó, eu tenho uma coisa para te mostrar. E era uma foto todos engraxados da época. A Joyce já é uma pessoa querida e o Jonas também tem muito da mãe dele, que da dona Valda, que é uma pessoa assim, aliás, muito querida. O que tu tens da tua mãe? Os prós e os contras. Os prós e os contras. Eu sou talvez um pouquinho mais sensível, né? A minha mãe é exageradamente sensível, né? Sempre fui o queridinho da minha mãe, né? Desde criança. Sempre tem essas coisas nas casas, né? Então acho que tu sempre foi o Não queridinho. sei. Eu ajudava mais, de vez em quando até a Rose me cobra isso, eu ajudava mais em casa que os outros filhos, né? Então eu lavava a louça, lavava, secava, encerava, na época encerava o chão, né? É uma coisa fácil de fazer. Mas eu fazia bastante. E a mãe, claro, adorava, os outros filhos não faziam tanto isso. E o que a dona Geni te passou e é uma coisa que vai ser para sempre na tua vida, assim, um ensinamento muito, muito dela? As questões de sinceridade, de falar sério, ela cobra às vezes até hoje, assim, né? Porque o mundo da gente, o mundo da política é muito ingrato, né? Há muita frieza nesse mundo, né? Entre tantas coisas que eu passei por esse mandato, eu tive um mandato de vice, mas o vice é o vice, né? Mas de prefeito a gente se torna um pouco mais duro, mais pedra, né? Essa coisa da sinceridade foi algo que eu aprendi com ela e até com meu pai é falecido, né? Tem uma frase dele que a gente sempre brinca, né? Aí já vem o pai, a moral, tem que ter moral e dignidade, tem que ter moral. E a gente brincava, já sei, moral e dignidade. Então ele sempre falava isso, numa cerimônia do noivado de algum filho, numa reunião em família, sempre usava essa expressão. Então, a ideia dele foi isso, né? E como é que foi a perda dele, assim, pra ti? Desculpa. Não, ele foi assim... Eu estava até numa situação difícil. Eu estava na Fama, na Fundação Ambiental. Eu era vice-prefeito, isso foi em 2011. Ele estava doente, ele já estava no hospital. O pai ele tocava violão, então a gente sempre, nos finais de semana, a gente se reunia na casa dele. Então sempre era bacana, né? E o dado interessante é que parece que sempre que eu vou lá, parece que eu ainda vou ver ele, né? Já faz 5 anos. O meu pai, ele já desde que a gente era criança, ele não gostava que a gente deixasse nada no prato, né? Não podia deixar. Então, se a gente deixava, ele mesmo comia. Então ele ficava, tá ali, né? Não comia tudo que ele precisava, mas a hora que deixava um pouquinho, ele
pegava e fazia, né? Às vezes eu faço isso com meus filhos, mais de brincadeira, lógico, né? E digo, ó, tem que cuidar, tem que economizar, tem que, né? Porque, ó, o meu pai fazia assim, eles, assim como eu brincava com meu pai, eles brincam comigo também, né? Tu chegou a pensar nele com de uma forma mais especial, porque ele não acompanhou a tua vitória, Exato, a tua posse. Tu chegou a pensar nele naqueles momentos ali da vitória, da posse? Pensei, eu falei nele, né? O pai não gostava muito de política, tá? Eu, na verdade, eu não sei de onde é que eu herdei o gosto pela política, né? Por uma coincidência, né? E não deve ser disso, mas por uma coincidência, o meu tetravô foi o primeiro prefeito de Araranguá. José Antônio Fernandes foi o primeiro prefeito de Araranguá. Ele era, na época, era um conselho, que era a Câmara de Vereadores, né? Era o conselho municipal, e o mais votado virava o prefeito. Então ele era o conselheiro municipal e foi o prefeito. Foi José Antônio de Souza Fernandes que trouxe o engenheiro Mesquita para Araranguá para fazer o estudo, né? Para planejar a nossa cidade. Então, vamos dizer que a minha relação de política foi, e eu descobri isso na minha eleição. Então, é a única relação, mas eu não tive, meus pais, meus avós não teve relação com a política. Eu não sei de onde é que eu herdei esse gosto, né, porque eu vou deixar de ser prefeito, mas eu vou continuar na política. Não vou ser candidato, mas eu vou continuar. É algo que a gente consegue tirar da vida da gente? Eu acho muito difícil, porque política tem um gosto, né? E eu, quando criamos o partido, eu nunca imaginava que eu seria candidato alguma vez. Mas nem pensava pela cabeça. E quando que passou pela cabeça a primeira vez? A primeira vez que eu fui candidato a prefeito, por exemplo, o partido precisava de um candidato, eu tinha uma certa facilidade nos meus horários. Né, mas não era uma coisa que tu estava assim, vou ser candidato e vou ganhar, e vou ser prefeito. Não, até porque eu sabia que eu ia para perder, né? Eu tinha convicção, né? Mas foi dessa maneira, né? As primeiras eleições a gente não tinha ideia. Então, como é que vai para perder? Tu vai, mas não vai todo? Daí era mais o ideal partidário, não chega a rezar? Não, é o ideal partidário. Não. Mas eu sempre, todas as eleições, eu fui... até porque, claro, a primeira não tinha muito o Instituto da Pesquisa, a gente não tinha condições para isso, mas a pesquisa te deixa numa condição de saber que tem chance, mas está mais para perder, ou tem chance, mas está mais para ganhar, né? Mas enfim, aí voltando ao o meu pai não gostava da política. E eu vou dizer uma coisa aqui que política nem poderia dizer, mas política é tudo sem vergonha. Ele disse, eu não vou votar em político nenhum e tal. Claro, mas chegava perto da eleição e ele dizia, como é que é? Mesmo para outros candidatos, quando eu não era candidato, ou para algum deputado, enfim, como é que eu faço? Mas até uma semana ele disse, não vou votar em ninguém presta, não sei o quê. Mas chegava próximo dele, como é que a gente faz? Como é que eu devo fazer e tal. Ô Sandro, quando que tu foi candidato das 4.000 vezes que eu tô brincando? 3.950, não exagera. De todas as vezes que foi candidato que tu acreditasse, porque teve a primeira, não, tu só foi 3. Eu perdi 3 eleições, perdi 3 eleições para prefeito e ganhei. Dessas 3, a prefeito, qual que tu foi achando que tu tinha chance de ganhar e que tu não ganhaste? Alguma delas? Teve. A de 2004. Tu achou que ia ganhar? Achei que ia ganhar. Então eu quero que tu me diga o que é perder uma eleição, quando tu acha que tem chance de ganhar. Perder sempre é ruim, né? Não vamos ser hipócritas, né? Perder sempre é ruim e ganhar sempre é bom. 2004, no início dela eu imaginei que ia ganhar. Do meio para frente eu já tinha... a gente não podia dizer para os partidários, para os simpatizantes que nós vamos perder. Né? O candidato ele tem a obrigação de estimular as pessoas que estão com ela. Então, eu dizia até um dia antes, eu dizia assim, não, nós vamos ganhar a eleição. Eu tenho convicção que nós vamos ganhar. Então, mas tem que fazer isso, porque tem que estimular as pessoas, né? Imagina o candidato dizer, eu vou perder. Né? Assim como a eleição de 2008, foi aquela que eu me elegi vice-prefeito do então prefeito Mariano, foi uma eleição que eu achei que era muito difícil nós ganhar, nós estávamos muito mal, mas a gente foi percebendo no meio dela que ela foi melhorando, e aí eu dizia, eu estou sentindo que nós vamos ganhar, e era verdadeiro, aquilo era uma coisa verdadeira, né? Então, eu tive a eleição que eu iniciei achando que ia ganhar e perdi, e teve a eleição que eu tinha uma convicção, não uma convicção, mas assim, algo dizer que era muito difícil ganhar, e a gente mudou ela. Vamos falar da tua eleição, a eleição que tu se tornou prefeito. O que tu tiras de lição que esta eleição te trouxe, diferente de todas as outras? Teve algo diferente, além da vitória, óbvio? Em primeiro lugar,
acabou o bipartidarismo, né? E antigamente era o PDS, o PMDB, enfim, eles eram os dois partidos, ora ganhava um, ora ganhava outro, isso era no Brasil inteiro. Agora tem muitos partidos e os grandes partidos também perderam bastante gente. Tu tem que fazer uma boa aliança. E eu, nas eleições que eu perdi, eu não tinha uma aliança forte. E a aliança não é só com os partidos, mas são com pessoas, são com grupos de pessoas. Às vezes tu tem que envolver uma entidade. Na eleição, por exemplo, a de 96, que é a primeira eleição que eu participei mais para ter um nome e tentar eleger vereadores, então aquela, logicamente, que era uma eleição sem nenhuma pretensão. A eleição de 2000 já havia uma pretensão, né? Alguns partidários nossos, inclusive, achavam que nós ia ganhar, era uma chapa pura. Eu tinha certeza que não ia ganhar a eleição, mas eu sabia que era uma preparação para um próximo momento. A eleição de 2004, que foi essa que eu imaginei que podia ganhar, nós já fizemos uma aliança. Foi a primeira, eu disputei inclusive com o Turati de vice, coincidentemente, nós perdemos. Mas era uma aliança com 4 partidos, mas eram 4 partidos pequenos, então era mais difícil. Mas já elegemos vereadores nessa eleição. A eleição de 2008 a de 2012, que foi essa que eu ganhei principalmente, mostra que tu tem que agregar muita gente. Até quem tu não teria uma ideologia parecida, ou que tu não tem simpatia? Inclusive, eleição, tu pode fazer uma eleição pedagógica. Tinha um petista nosso que talvez tu conheceu, que é o professor Nilson Matos Pereira, e ele falava muito nisso. Nós queremos ganhar a eleição, nós queremos fazer pedagogia, tentar fazer as duas coisas, né? Que foi o que eu tentei fazer pedagogia, discutir política, falar de compra de voto, que as pessoas não devem vender o voto, tudo é possível. Tu começar a espantar as pessoas, não ganha eleição. Se tu começar a ser agressivo, tu não ganha eleição. Nós temos exemplos em qualquer cidade, né, de quem foi mais agressivo, quem foi mais arrogante na nossa região. Tem gente, não, eu tô com a eleição, ganha, tá tudo certo. Não. A gente pode estar com 80%, e pode o outro lado estar com 20%, mas não pode ter arrogância. A gente sabe que tudo que a gente conquista na vida, a gente abre mão de algo. E geralmente é equivalente, né? Do que tu tiveste que abrir mão para ser prefeito? De estar em casa. De estar em casa. Tu sente falta? Sinto. Tu tem que dar atenção, quer dizer, tu tem que ir no colégio de uma reunião de pais de um filho, mas eu tenho 4. Tu vai em reunião de pais? Não. Não, eu não tenho mais ido. Não, pois é impossível. O que eu consigo ir é uma festinha da escola, que daí é uma passadinha, uma festa junina, uma homenagem aos pais. Eu tenho uma menina de 25 anos, que é uma menina especial, que estuda na PAI. Tenho uma menina de 21 anos, que faz letras na Unesc. Aí tem um menino que tem 14 anos, né, e que está no fundamental, e tem uma menina que tem 9 anos. Tem tempo de conversar com eles? Tenho, por exemplo. Ontem à noite eu fiquei com eles. Só um pequeno parênteses para falar de futebol. No último jogo do Internacional, que o Internacional perdeu, inclusive. Ah, sim, fala. Eu e meu filho fomos no Beira-Rio, mas eu não consigo fazer como eu queria fazer. Eu não consigo, né? Ô, Sandro, o que tu gostarias de deixar? O teu pai dizia moral e dignidade. Moral e dignidade. O que tu gostaria que ficasse gravado assim na cabecinha deles, para sempre, uma coisa tua? Uma das coisas que eu vou deixar de ser prefeito agora no final do ano, não sou candidato à reeleição, né? De vez em quando vem, seja o meu partido, seja os partidos que são aliados, vem cobrar e dizer que começou a criar um ambiente. Não, eu não sou. Mas uma das coisas que eu quero sair do governo é sair com um governo que ninguém vai ter o que dizer de mim com relação à questão moral, ética, né? Eu espero que não aconteça nada com alguém que trabalhe comigo, porque isso acaba manchando também, né? Um prefeito, e eu sei que um governador e um presidente não conseguem ter controle de tudo que acontece, né? Porque o Lula pode ter os erros dele, mas tem aquelas brincadeiras, o Lula não sabia de nada. E claro que o Lula não sabia de algumas coisas. E um prefeito não sabe. Se alguém está roubando um prego lá na oficina da prefeitura, o prefeito não tem como saber. Mas uma das coisas que eu quero sair é a consciência limpa de que eu não botei a mão naquilo que não é meu. Então isso, meus filhos, sempre que acontece essas coisas que acontecem na televisão, então eu digo para eles ter tranquilidade, né? Vamos falar de uma pessoa que eu acho que não vou eu eleger aqui a pessoa mais importante, mas talvez seja, eu acho que é uma grande companheira em tudo, né? Em construir a tua família contigo, em estar contigo nas tuas campanhas, é mais do que uma esposa, né? É verdade. Eu queria que tu falasse a Rose é eu queria que tu falasse fantástica. da Rose, assim.
A Rose, se eu tivesse casado de novo, eu casava com ela de novo. Ai, né? que lindo! Eu casava de novo, né? Tá louco. Ela é muito querida, ela está sempre junto, né, nas minhas decisões, seja na decisão de não ser candidato, nas decisões de ser candidato. Eu sei que ela não gostaria que eu fosse candidato, porque eu estava muito mais tranquilo quando eu não era prefeito, mas se eu dissesse assim, ó, me apertaram, eu acho que eu vou ser candidato de novo, ela ia estar junto. Se ela não tem cargo na prefeitura, mas ela cumpre uma função na Secretaria de Assistência Social muito grande. Mas qual é a função que ela faz com o Sandro? Qual é a função dessa mulher na tua vida? Não, o que ela te traz? Não, ela me traz muita segurança, ela dá um suporte na casa, principalmente, porque eu não tenho... Nós fizemos uma reforma que, na nossa casa, que foi uma pequena reforma, mas que nas mídias sociais disseram que era uma mansão que nós estávamos fazendo, né? Foi uma reforma, inclusive, para adaptar, para dar mais segurança, porque nós tínhamos e temos receio da nossa vida, né? Aliás, nós tivemos um problema há um tempo atrás, apenas demos mais segurança à casa, mas ela fez tudo, então eu não envolvi em nada, né? Ela é muito mais controlada e tem que ter assim, né? Não pode ser os dois, nem uma coisa nem outra, então ela é muito equilibrada, muito controlada nesse aspecto, né? E ela foi nós tivemos muita dificuldade na vida, eu e ela, muita dificuldade. E ela foi muito guerreira, muito mais do que eu, inclusive. Eu acho que o suporte da nossa casa é mais ela do que eu. Eu sou mais coração e ela é mais razão. Né? Apesar de que ela é uma pessoa extremamente sensível, né? Mas é muito mais equilibrada nos momentos difíceis que nós passamos, né? Com os filhos, com a nossa primeira menina, que nós tivemos muita dificuldade. Ela é muito mais equilibrada nesse aspecto, muito mais racional que eu. Eu sou mais coração e ela é muito mais equilíbrio, muito mais razão. O Sandrinho pequenininho lá, engraxando o sapatinho, com todas as dificuldades dele, o Sandro hoje, prefeito do município. Uma vez tu disse para mim, há muito tempo atrás, que tu não imaginava uma pessoa que não pudesse ter orgulho de ser prefeito da sua cidade. Tu conseguiste. É verdade. Quando tu olha para trás nessa história, o que tu sente? Tu acha que tu conseguiu fazer tudo o que tu queria? Faltou? Quanto por cento tu conseguiste fazer? Olha, sabe que uma vez eu já falei isso pro Mariano, né? O prefeito Mariano, a gente acabou trilhando caminhos diferentes, mas somos amigos, de vez em quando eu converso com ele, não guardo nenhum problema com ele. Eu engraxei o sapato do pai do Mariano. Eu engraxei o sapato do pai do Paulo César, que foi um candidato a prefeito de Araranguá. Então eu engraxei o sapato de muita gente importante da cidade. E eu acabei virando uma pessoa importante na cidade, né? Porque o prefeito é uma pessoa importante, vamos dizer, é o servidor público número 1. Mas claro que se alguém falasse isso lá quando eu era criança, claro que eu ia dizer que isso não existia. Eu fui um ponto fora da curva, não tinha hipótese de acontecer isso comigo. É claro que a vida deu certo para mim em muitas coisas. Eu batalhei bastante, eu tive muita dificuldade, mas eu batalhei bastante. Eu fui o prefeito das mídias sociais. Se aparecer um buraco na frente da tua rua e tu bater uma foto e botar nas mídias sociais, nem eu estou sabendo do buraco, mas o mundo inteiro já sabe. Eu fui prefeito da crise política. E principalmente da crise do PT, que é o partido que é o único partido que eu tive a minha vida inteira. As pessoas me veem como um cara que tá no mesmo pacote. Eu estou no mesmo bolo que todo mundo que fez bobagens, seja do PT, seja dos outros partidos. Eu tive a crise econômica, que está terrível, está muito difícil. Eu peguei algumas dívidas, que não foi eu que criei, mas dívidas pesadíssimas. Mas eu não deixei de bancar a UPA, que foi para mim um grande desafio. A UPA é um modelo, né, que é um orgulho para mim. Eu não deixei de pagar servidores, em nenhum momento, não atrasei. Dos últimos 30 anos, eu sou o único prefeito que não teve greve. E o pessoal da diretoria do sindicato não fez campanha para mim, eles apoiaram outro candidato. Fazia 12 anos que não se fazia escola em Araranguá, e eu estou fazendo 3 escolas. Eu fiz eleição de diretor de escola. Então eu tenho umas marcas que, né, quando eu tiver 100 anos, né, que eu vou ter 100 anos, eu vou poder dizer para os meus bisnetos, enfim, dessas coisas. Coisa da saúde e educação, que sempre se fala saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação, mas na prática é muito difícil. Sandro, mas assim, vendo o lado mais pessoal, claro que todas essas obras são importantes, mas isso é uma coisa que tu fala nas entrevistas e tal. Tá quase terminando teu mandato, assim, o que fica
Tantas eleições que tu tentou ser prefeito, valeu a pena, foi bom? Quando as críticas são muito ferrenhas, elas te doem? Ou tu chegou a ficar frio o suficiente para não dar bola? Nesse sentido, assim, como é que foi essa experiência? Eu tenho mais dificuldade quando as críticas elas são mais pessoais. Não tenho problema nenhum se tu for, né, tu é da área da comunicação, no teu programa de televisão, no teu programa de rádio, tu dizer o seguinte: é uma vergonha aquela escola não tá pintada. Porque o prefeito não pinta aquela escola, tá feia. Eu não tenho nenhum problema. Inclusive, às vezes na própria prefeitura as pessoas dizem: pá, fulano tá te batendo pra caramba. Mas ele não tem razão. Não tem razão. Agora, quando a crítica é pessoal, ela dói mais. A minha filha se apresentou numa dança na escola, com um vestidinho e tal, e uma pessoa no Facebook disse assim, ó, comprou o vestido com o nosso dinheiro. Isso me doeu demais. Até porque minha filha olhou aquilo, porque eu postei no Facebook, aquilo era um motivo de orgulho, como qualquer pai, né? E a pessoa faz uma situação dessa. Outro dia, 2 pessoas conversaram no Facebook e me chamaram de bandido, de demônio, de coisas assim, que não tem nada a ver com uma crítica política, né? Esse tipo de coisa é mais doído, porque eu continuo sendo um ser humano, né? Pra gente encerrar, assim, o que tu gostarias quando tu passasse na rua, as pessoas olhassem pra ti, de hoje até os teus 100 anos? Tu gostaria que as pessoas pensassem, ó, lá vai o Sandro Maciel, o quê? O prefeito da educação. E eu vou ser, tá? Eu vou ser o prefeito da educação. Que nenhum prefeito mais vai ter condição, porque não vai permitir as condições, a não ser que mude muito o país, mas ninguém vai conseguir fazer tanto pela educação quanto eu fiz. E serão os professores que dirão isso. Eles não vão dizer talvez agora, porque em política, e tu conhece bem política, né? Quando vem outro prefeito, é que as pessoas vão valorizar aquilo. Isso serve para presidente, para governador, para vereador, para tudo, né? Então eu sei que eu tenho feito bastante, eu invisto 30%. Isso representa 5 milhões a mais do que eu teria obrigação. Eu poderia ter feito ruas, que é uma coisa que sempre aparece, né? Todo mundo gosta, na frente da minha casa e tal. Eu sei que eu vou ser lembrado como prefeito de educação. Isso para mim, eu sei que vai ser um orgulho. Hoje eu já sei que eu sou lembrado disso, mas mais à frente vai ser a minha marca. Sandro Maciel, beleza, muito obrigada, querido. Foi uma grande honra. Saúde, disposição, motivação. Saúde, educação, esporte. Obrigada, Então, um abração, obrigado também, prazer, tá? Eu fico por aqui essa semana, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Um beijão, até lá, tchau, tchau. Restaurante Peninha, o sabor caseiro em ambiente agradável. Desfrute de um almoço com serviço a quilo e churrasco. Tem à sua disposição uma grande variedade de aperitivos, lanches à la carte e deliciosas tábuas de petiscos. Espaço climatizado e estacionamento próprio. Ideal também para seu evento. Avenida Getúlio Vargas, 468, em frente à Rádio Araranguá.